Shalom! Nós estamos aqui mais uma vez agora para complementar o estudo do batismo, né, o batismo nas águas, e a gente quer complementar com o subtítulo As Águas da Purificação, ou em algumas traduções está As Águas da Separação. Aí nós vamos abordar esse assunto, você vai entender o porquê. Bom, nossa introdução sempre é lá em Lucas 3, quando fala que João, o Batista, filho de Zacarias, né, o sacerdote, ele percorreu toda a terra de Israel, ao redor do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. E a partir daí a gente está seguindo uma linha de raciocínio com a seguinte pergunta: foi realmente João Batista que começou a batizar? Ou Deus batizou primeiro? Né? Eu já vi o batismo antes de João. Pois bem, na primeira aula nós comparamos o dilúvio, a história do dilúvio com o batismo, e não somos nós que inventamos isso, está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21. Na segunda aula, nós trouxemos aqui a comparação da travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel saindo do Egito, com o batismo. E Paulo foi quem nos escreveu, lá em 1 Coríntios 10, a partir do primeiro versículo. Na última aula, nós também comparamos a morte de Jesus com o batismo. Isso está registrado, né? Não está aqui não necessariamente nessa ordem, mas Jesus falou em Marcos 10, 38 e 39, também em Lucas 12, 50, o batismo que ele teria que passar. E aí a gente entende que o batismo é esse através de Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 2, e em Colossenses 2, 12. O apóstolo Paulo vai nos trazer a revelação de que no batismo nós passamos pela morte, né? Morremos junto com Jesus para ressuscitarmos com ele. Glória a Deus. E aí a gente volta aqui um pouquinho lá com João Batista e a gente vê aqui o relato de João no capítulo 1, no versículos 24 até o 27, onde a gente vai começar o assunto desse vídeo. Bom, diz lá o texto: e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, né, o Messias, o ungido, e nem Elias, nem o profeta? Olha a pergunta daqueles que foram enviados pelos fariseus: por que batizas se não és o Messias? Se tu não és o Elias e se tu não és o profeta? Ou seja, no raciocínio deles, na mentalidade deles, quem batizaria deveria ser ou o Messias ou o profeta, né? Ou Elias. E a resposta de João é o seguinte, né? Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Bom, nós vamos entender, né, de onde esses homens tiraram a ideia de que seria o Messias ou Elias que batizariam as pessoas. E João, ele entende, né, ele não questiona essa indagação, e ele explica que ele só estava batizando com água, ele só estava fazendo um ritual, né, físico, mas alguém que viria depois dele, que ele estava preparando o caminho, né, ele era o antecessor, esse que viria, sim, né, ele é poderoso, João diz que não é nem digno de desatar a correia da sua parca, da sua sandália, então esse sim é aquele que é mais poderoso que ele. Bom, então que contexto é esse? Nós vamos entender, né, essa questão, né, de João vir antes, de preceder aquele que, né, que na verdade é antes dele, né, que existe desde sempre, né, e essa ideia aí do batismo. Né? Vamos lá. Em Malaquias, no capítulo 4, nos versículos 5 e 6, nos diz o seguinte: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, quer dizer, alguém que vem antes está sendo comparado ao profeta Elias. Eles já esperavam pelo cumprimento dessa profecia. E continuando aqui, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Interessante, né? Então, esse que vai preparar o caminho, né? Ele vai preparar o caminho para o Senhor, né? Essa vinda do Senhor não vai ser fácil, mas há, né, uma conversão do coração, há um tratar do interior dos pais aos filhos, dos filhos aos pais,
para que Deus não fira a terra com maldição. Então, existiria uma maldição que viria, mas esse profeta Elias viria antes para preparar o coração das pessoas. E continuando, né, no capítulo anterior de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vemos o seguinte também: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Novamente, né, a mesma ideia lá que viria depois no capítulo 4, né, alguém que vem antes do Senhor. E, de repente, virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais. Então, o Senhor visitaria o templo, né? Mas antes que o Senhor viesse, viria um anjo, um mensageiro anterior para preparar o caminho. E ele continua dizendo, no versículo 3, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Bom, sobre a questão do fogo, do ourives, a gente não vai tratar agora, mas a ideia é de trabalhar o metal, né, de moldar o metal, mas essa questão do sabão dos lavandeiros é bastante interessante. Aqui está falando sobre uma lavagem, aqui está falando sobre uma purificação que haveria nesse período. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará quem? Os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata. Então, ao Senhor trarão oferta em justiça. Coisa gloriosa. Então, alguém que vem antes do Senhor, preparando o caminho, e acontece, então, uma lavagem, uma purificação dos filhos de Levi, ou como nós conhecemos, os levitas, né? Aqueles que deveriam exercer o ministério no templo, no santuário. Né? Eles precisariam de uma purificação. Isso tudo aconteceria. Isso é uma profecia sobre alguém muito importante que viria. Né? Isso foi profetizado bem antes de Jesus nascer, né? Alguns séculos antes. E isso se cumpre ali nas pessoas de João, o Batista, e de Jesus. Né? Mas qual a relação do batismo de João com a purificação? Bom, né, os dois têm a ver com água, os dois têm a ver com limpeza, né, mas existe algo muito mais profundo aí nesse contexto. Né? Vamos analisar. Havia muitos rituais de purificação na Torá, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Lei, conhecido como Pentateuco. Né? E a gente vai rapidamente apresentá-los aqui, né? Não profundamente, né? Superficialmente, porque são muitos detalhes para cada um deles, são muitos rituais, mas a gente vai conhecer. O primeiro que aparece aqui na tela seria a limpeza no ritual de consagração dos levitas e sacerdotes para entrar no santuário. Então, Deus ordena a Moisés que os levitas e sacerdotes, no caso Arão e seus filhos, eles realizassem um ritual de limpeza, de lavagem, antes de começar o ministério, né, no dia da consagração, e também todas as vezes que tivesse a necessidade de entrar no santuário, era necessário passar por uma lavagem, uma purificação. Não somente os homens, né, os levitas e sacerdotes, deveriam ser purificados, mas também existia uma lavagem das partes dos animais no momento do sacrifício. Então, a gente tem algumas passagens, tanto em Êxodo quanto Levítico, que vai detalhar que as entranhas, né, as partes interiores do animal e os pés dos animais precisavam ser lavados. Isso é muito interessante. O interior, né, as entranhas e os pés precisavam ser lavados no momento do sacrifício. E a gente também tem a lavagem das coisas que tocaram o sangue do sacrifício. Então, por exemplo, o sacerdote, né, que fosse, né, ali oferecer o animal, ele, né, sujaria de sangue do animal, tocaria, né, no corpo do animal. Então, tudo que tocasse, né, o sangue dos animais sacrificados precisavam também de uma purificação, precisavam ser lavados. E aqui a gente tem três pessoas que no dia mais especial do povo de Israel, no dia do perdão, né, ou Yom Kippur, também conhecido como dia da expiação, registrado lá em Levíticos 16, nós vemos aqui, em primeiro lugar, o sumo sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, ele precisava ser purificado, né? Assim como os sacerdotes, os levitas precisavam se lavarem, né, antes de entrar no santuário, o sumo sacerdote não seria diferente.
precisava passar por uma purificação. Além dele, o homem que fosse responsável por levar um dos bodes dos rituais desse dia, um era sacrificado, o outro era levado para o deserto. Então, o homem que levasse esse bode para o deserto para ele ser solto lá, ele precisaria, né, também ser lavado depois. E, por último, é o homem responsável por queimar o novilho e o bode, né, ali no ritual do dia do perdão, também precisava ser lavado. Então, né, a gente conclui essa parte aqui, essa primeira parte, dizendo o seguinte: Deus, ele convida os filhos de Levi, né, ele convida para que os filhos de Levi sejam purificados antes de entrar na sua casa. Então, o convite de Deus é que haja uma pureza, né, um ritual aí de santificação, de pureza, antes de entrar no santuário, antes de entrar na casa de Deus. Existe um ritual de lavagem ao entrar na casa do Senhor. Né? E a gente vai ver isso se tornando hábito, né? Um costume, né, do povo de Israel, né? Um costume que já era antigo, de lavar-se ao entrar na casa de alguém, né? De lavar os pés. Maravilha. E continuou os rituais de purificação, né? Não era só pelas questões ministeriais, espirituais, mas também, né, no dia a dia do povo de Israel existiam muitos rituais de purificação. Por exemplo, a purificação do leproso, quando alguém tinha alguma doença de pele e era limpo, né, era curado, ele tinha que passar por alguns rituais. A roupa, se por acaso surgisse algum mofo, alguma praga, ela precisaria ser também passar por um ritual de lavagem, de purificação. A casa, da mesma maneira que tivesse alguma praga, algum mofo, precisava ser raspada, precisava passar por uma purificação. A pessoa que, por alguma questão de ferida, né, soltasse, né, derramasse algum tipo de pus, tudo que esse pus tocasse precisava ser purificado. Também o homem, né, ao derramar o sêmen, né, na ejaculação, ele precisava também, né, tudo que tocasse precisava ser lavado, purificado. Da mesma maneira, a mulher, quando ela menstruasse, né, tivesse o fluxo do seu sangue, ela também precisaria, né, tudo que tocasse aquele fluxo se tornava imundo, precisava de uma purificação. Não somente isso, mas também todos aqueles que tocassem algum animal morto, né, ele precisava passar por um ritual. E também as coisas que tocassem nesse animal morto, né, um vaso, enfim, tudo que tocasse no animal morto precisava ser purificado. Também aquele que comeu carne animal precisava de uma purificação. Aqueles que vieram da guerra, né, que porventura ou feriram alguém, mataram alguém, ou tocaram algum morto, também precisavam passar por um ritual de purificação. E por último aqui, a cidade onde ocorreu um homicídio perto, né, perto de seus muros, os líderes dessa cidade precisavam passar por um ritual de purificação, né, enfim, simbolizando ali que aquela cidade não tem culpa daquele homicídio. Bom, nesses casos, poderia se lavar com qualquer água? Né? Essa é uma questão muito importante. A Bíblia vai nos trazer, né, uma instrução maravilhosa. Então, existia aquele ritual lá dos que estavam envolvidos com o culto, um convite para lavagem antes de entrar no santuário, e as outros rituais de purificação para o dia a dia do povo de Israel. Mas esses, né, que precisavam ser lavados no dia a dia do povo de Israel, eles poderiam se lavar com qualquer água? Né? Então, nós vamos ver aqui, né, que não. Né? E a gente coloca aqui, né, o texto, né, Deus convida com que os filhos de Israel sejam purificados. Né? E a gente vai entender como, lá em Números, no capítulo 19, a gente vai ter, né, toda uma narração, todo o capítulo, é importante que, se você puder, leia, né? Vai nos dizer que, para que a água pudesse ser preparada, essa água da purificação, essa água daquele que tocou no morto, enfim, daquela pessoa que está imunda, precisava do seguinte: precisava se pegar uma novilha vermelha, ou seja, uma vaca, né, um filhote de boi, né, vermelho, né, de um tipo, né, de uma característica específica, né, de a cor vermelha, aqui não vai lembrar o sangue aí, né? Essa novilha teria que ir para fora do arraial de Israel, e junto com o isopo, que é um galho de uma planta,
né, e um pedaço de uma árvore, né, eles precisariam ser queimados, e as cinzas, né, desse novilho, as cinzas desse ritual, elas precisavam ser guardadas num local puro, num local limpo, e ali deixadas, para que quando alguém precisasse dessa purificação, quando alguém imundo precisasse, né, que estava longe, né, fora do arraial, como os leprosos, que ficavam fora do arraial, todos aqueles que estavam imundos, para entrar no arraial, antes de participar do arraial de Israel, precisavam passar por essa purificação. E como seria? Pega um pouco desse pó, né, um pouco dessa cinza, e joga numa água corrente, né, numa água de um rio, fora do arraial de Israel, né, e a gente sabe que, né, no limite de Israel existia ali o Rio Jordão, né? Ele fazia limite do território de Israel. Por exemplo, quando Josué vai entrar na Terra Prometida, né, eles atravessam o Rio Jordão, né, como limite para entrar na Canaã. Né? Então, eles precisavam ir para fora do arraial, né, e ali pegar um pouco dessa cinza, misturar na água e se lavar, se banhar com essa água corrente, né, com essa água pura. Maravilhoso isso. Né? A gente vê aqui Números 19, né, versículo 9, por exemplo, 19 diz assim: E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial, no lugar limpo. Deitará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é para um imundo, pois tomarão da cinza da queima da expiação, ou seja, a cinza lá da novilha, e sobre ela colocarão água corrente num vaso, e o limpo ao terceiro e ao sétimo dia, então era um ritual de vários dias, expiará, né, aspergirá, pingará, enfim, borrifará sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, lavará as suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. Glória a Deus. A gente não leu, né? Infelizmente, não dá para a gente ler todos os rituais de purificação, mas a questão de lavar as suas vestes e se banhar na água, isso é recorrente, a gente vai ver o texto citando isso várias vezes, e essa questão de se tornar limpo à tarde, né? Ele será imundo até à tarde. Isso também se repete várias vezes. Né, existiria uma tarde muito importante onde os impuros se tornariam limpos. Isso é maravilhoso. Todo esse contexto aqui, né? Bom, Deus, então, convida com que todos os povos sejam purificados. Já que está fora do território de Israel, já que está fora do arraial de Israel, então existia acesso para outras pessoas também, para os outros povos. E é interessante que a gente vai ver lá uma passagem bastante conhecida, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, onde um homem, o capitão do exército da Síria, chamado Naamã, que era leproso, embora ele tivesse muitas conquistas, mas a sua carne era totalmente coberta pela doença, né, da lepra, da hanseníase, enfim, seja qual for o nome, e ele vai até o território de Israel e ele se encontra ali, né, na verdade, ele tenta se encontrar, né, com o profeta Eliseu, né, o sucessor de Elias, glória a Deus, e Eliseu ordena que ele vá até as águas do Rio Jordão e mergulhe 7 vezes, né? Olha o número 7 aí, né? O sétimo dia para purificação, e no caso de Naamã, 7 mergulhos no Rio Jordão. E quando ele mergulha pela 7ª vez, a Bíblia vai dizer que ele se levanta e o corpo dele, né, se torna totalmente limpo, a sua pele se torna como uma pele de bebê, de criança, né, de tão saudável que havia ficado. Né? Deus operou milagre na vida de Naamã. Ok, mas todos esses rituais de limpeza, de lavagem, lava a roupa, lava a peça que tocou, lá o sangue, o sêmen, o fluxo, né? No caso o pus, se banha o sacerdote, se banha o impuro, se banha o leproso, todos esses rituais. Né? Será que os homens do passado achavam que realmente essas coisas que tornavam o homem impuro diante de Deus, limpo, no caso, né? O homem puro ele se tornaria limpo diante de Deus? Será que eles achavam que esses rituais realmente poderiam purificar
as pessoas, né? Então, voltando aqui, será que realmente o que tornava um homem sujo era o fluxo, era o sangue, era o pus, era a lepra, ou era algo mais interior? Será que o que tornava o homem limpo, será que realmente era uma água, era uma cinza de uma novilha, era a água lá da pia de bronze no santuário? O que tornava o homem puro? Bom, a gente vai ver que o rei Davi, né, por exemplo, não é o único, mas ele entende que tudo aquilo ali é apenas um símbolo de algo muito maior que Deus queria com o povo de Israel e, é claro, com toda a humanidade. Olha o que Davi vai dizer no Salmo 26, no versículo 6. Lavo as minhas mãos na inocência. Ou inocência, então ele não lava as suas mãos na água, na pia de bronze, né, ou no mar de bronze, né, depois, né, na época de Salomão, não. Ele não lava as suas mãos na água do rio corrente, né, mas ele lava as suas mãos na inocência. E ele diz: e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Bom, Davi, ele era da tribo de Judá, ele não era dos filhos de Levi, né? Ele não era levita, então Davi não poderia andar ao redor do altar, ele não tinha acesso, e ele também não poderia lavar as suas mãos na pia de bronze, lá do santuário. Então ele entende que todo aquele ritual que os levitas e os sacerdotes faziam, ele traz uma mensagem, ele traz um símbolo muito interessante para nós. E depois que Davi ele peca, né, ele comete muitos erros e falhas, ele se suja, né, terrivelmente. Lá no Salmo 51, ele está compondo uma canção, né, uma oração para Deus, em forma de canção, e ele vai dizer o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele sabia que os pecados dele eram muito grandes, né, e eram muitos. Então ele vai pedir: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com isopo, lá a plantinha lá do ritual, né, da purificação do leproso, né, do ritual da cinza junto com a novilha para, enfim, ser lançada nas águas. Então, Davi está usando aquela simbologia lá da purificação para falar da pureza que ele precisava, né? Ele continuando aqui: purifica-me com esopo e ficarei limpo, né, puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Pois não desejas sacrifício, ele vai dizer lá embaixo, né? Senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Né? Holocausto é sacrifício, é oferta queimada. Davi entende que não é a novilha queimada que vai purificar ninguém. Não é um animal, um cordeiro, um bode, a novilha, a pombinha, a rolinha. Nada disso vai trazer a purificação dos pecados de ninguém. Olha o que ele diz, para fechar no versículo 17. Sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Coisa gloriosa. Então, Davi, né, ele já muito antes, né, de Jesus vir à Terra, né, como ser humano, antes de haver um templo, né, na época ainda do tabernáculo, Davi ele vai declarar, né, que a verdadeira purificação precisaria acontecer dentro, né, a verdadeira lavagem que nós precisamos é do nosso interior. E para que isso aconteça, não é necessário um sacrifício simplesmente fora, um sacrifício de animais, mas o primeiro sacrifício tem que acontecer lá dentro, o nosso coração, quebrantamento, um coração arrependido diante de Deus. Esse é o primeiro passo para que Deus possa lavar o ser humano. Aleluia. Então, já que Davi entende que tudo isso é um símbolo, a Bíblia vai dizer, né, a gente entende pelas Escrituras, desde lá do primeiro sacrifício, lá em Gênesis, que a morte de um inocente deveria acontecer para que a humanidade pudesse ser purificada. Essa é a mensagem central, essa é a mensagem principal. Todo homem é pecador, né? A Bíblia vai dizer: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A Bíblia também vai dizer que não há um justo, nenhum sequer, ninguém que busca Deus. Então, é Deus que vai atrás do homem e Deus, então, ele mostra que o homem é impuro, é pecador,
mas ele oferece a oportunidade do perdão, ele oferece a oportunidade da purificação. Ele já revela desde o princípio que o inocente precisaria morrer para que o ser humano pudesse ser purificado. E olha o que o escritor aos Hebreus vai nos declarar, né? Em relação a tudo isso que nós temos falado até aqui. Em Hebreus 9, 13, por exemplo, 13 e 14, vai nos dizer, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, olha lá, Números 19, a cinza de uma novilha esparzida, né, salpicada, sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, ou seja, purifica naquilo que é exterior. Né, a questão da higiene, né, o povo do judeu levou tão a sério essa questão da purificação que gerou vários outros rituais, eles inventaram vários outros rituais de purificação. Né? A higiene é um fato, a higiene é importante, mas mais do que uma purificação da carne, ele vai dizer, quanto mais o sangue de Cristo, o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, puro a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Glória a Deus. Então, aqui o escritor aos Hebreus não somos nós, mas o próprio escritor aos Hebreus está nos informando que a cinza da novilha, misturada com água, salpicada sobre os imundos, ela está sendo comparada ao fato de que Jesus Cristo, ele morreu, derramou o seu sangue para nos purificar. E não uma purificação externa, mas uma purificação interior, a consciência, das obras mortas, lembrando aí da questão da lavagem, da água que elimina aquilo que é antigo, mata, para trazer uma nova história, uma nova vida. E essa nova vida servindo ao Deus vivo. Glória a Deus. E Hebreus 13, complementando essa ideia, vai nos dizer, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial, assim como a novilha era queimada, os outros sacrifícios também tinham animais que eram queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Olha o que o texto está dizendo. Assim como a novilha foi levada para fora do arraial para ser queimada, Jesus é essa novilha. Ele foi levado para fora do arraial para ser morto. Como assim? Jesus tem até hoje a ideia lá da Via Dolorosa, onde Jesus carrega a sua cruz até fora da cidade de Jerusalém, e ali no Monte Calvário ele é crucificado, fora da cidade. Por isso o termo aí, fora da porta, padeceu fora da porta. E, complementando ainda em Hebreus no capítulo 10, a partir do 19, vai nos dizer, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, o convite do Senhor, aqui na pessoa do escritor aos Hebreus, é que nós entremos no santuário tendo sido lavados com água pura, o corpo lavado com água pura. Então, o corpo é lavado, o coração purificado da má consciência. Glórias a Deus. Então, sendo assim como os filhos de Levi, os levitas, eles precisavam ser purificados antes de entrar no santuário, da mesma maneira, todo homem, toda mulher que hoje deseja entrar no santuário, deseja entrar na casa de Deus, é convidado a passar pelas águas. Glória a Deus. Não somente uma água que lava o corpo, mas uma água que lava o coração, a mente, a consciência. E aí, voltando para João, o Batista, ele vai nos dizer, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então, não simplesmente adianta descer as águas do batismo, passar pelas águas do batismo, sem que antes tenha acontecido algo interior
o batismo na alma, no espírito, o batismo, né, no coração, na consciência, no entendimento dessa pessoa que deseja passar pelas águas. As águas são apenas um símbolo do que está acontecendo, do que aconteceu, do que está acontecendo, do que vai ser completado ainda na nossa vida. Até porque as águas do batismo não purificam ninguém, né? Não torna ninguém santo, perfeito, né? Mas é um convite para uma nova história. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, né? Um termo forte. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Né? Da ira futura, em algumas traduções. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, reforçando, não são as águas do batismo que vão purificar, que vão tornar alguém puro, que vai tornar alguém de imundo em limpo, mas sim, né, uma consciência que foi lavada pelo Espírito Santo de Deus, uma consciência que entendeu que é imundo, né? O batismo ele não vai purificar, mas o batismo é um ritual que mostra, com que a gente reconhece que nós somos pecadores, que nós precisamos dessa lavagem, que nós precisamos do Espírito Santo para entrar no santuário, na casa de Deus. E aí, né, o próprio João Batista ainda, né, ele vai afirmar. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João entendia, né, que o batismo nas águas, de fato, não purificaria ninguém. Era somente um ritual, era somente um símbolo, era um ato profético para revelar aquele que, de fato, tiraria o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, ou a novilha de Deus, ou o bode de Deus, ou o carneiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que morreria, assim como ele desceu nas águas do batismo pelas mãos de João Batista, assim ele seria entregue para ser morto e sepultado, né, pelas mãos de Anás e Caifás, sacerdotes levitas, né? Mas assim como ele levantou das águas, assim ele também ressuscitaria para nos prometer uma nova história na presença dele. Sendo assim, ao passarmos pelas águas, não estamos dizendo que somos perfeitos, mas reconhecemos nossas imundícias. Sabemos que, simbolicamente, nestas águas estão as cinzas da novilha, ou melhor, a morte de Jesus. Jesus passou pela morte, né, e simbolicamente, né, lá no batismo, ele está a sua sepultura, né? Somos batizados na morte de Jesus. Fomos batizados em sua morte para recebermos uma nova vida. A gente falou sobre isso no vídeo anterior. Você é convidado, se ainda não assistiu, a assistir, ou se já assistiu, assistir de novo para reforçar o conhecimento. Mas vamos ler aqui, né, algumas das informações. Romanos, do 6 a partir do 2. Diz o seguinte: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, ou seja, quando fomos purificados pelas águas do batismo, nós ali, né, fomos mergulhados, nós fomos salpicados, nós fomos lavados com águas que têm as cinzas de Jesus que já morreu, simbolicamente, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós, ao sermos lavados pelas águas, nós fomos lavados simbolicamente pelas cinzas da novilha que foi sacrificada, pelas cinzas de Jesus. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, em Colossenses capítulo 2, versículo 12, já nos confirma que quando levantamos das águas purificados, né, assim como Naamã recebeu um novo corpo, né, ele foi curado da sua lepra e tinha, né, toda uma história, toda uma vida pela frente, assim também nós, né, morremos já em Cristo e ressuscitamos com ele, simbolicamente, é lógico. É porque um dia nós vamos padecer nessa carne, mas vamos ressuscitar em um novo corpo. Glórias ao nome do Senhor. Esse é o convite de Deus
para mim, para você, que a cada dia nós possamos desejar, ansiar pela ressurreição, pela eternidade. Enquanto isso não acontece, é importante a gente celebrar a cada dia, né, que é o quebrantamento, que é a humilhação diante da presença de Deus, é o reconhecimento para que possamos entrar em sua casa, em sua morada e viver com o Senhor eternamente, para todo sempre. Jesus te abençoe hoje e para sempre.